pela possibilidade de estar aqui com vocês, pelo convite. Peço desculpas também pelo meu atraso, eu tive que me organizar para conseguir deixar meu filho com alguém enquanto eu vinha por aqui. Ele está no carro com um amigo meu, mas vai dar tudo certo, a gente vai conseguir fazer porque ele está dormindo, vai dar bom. Bom, gente, eu acho que esse tema é um dos mais importantes assim, da sociedade brasileira. Primeiro, que a gente precisa refletir um pouco sobre o que são os dados, né? 1/3 da nossa população carcerária é de pessoas que são enquadradas na lei de drogas. Ou seja, a gente está falando da 3ª maior população carcerária do mundo e 1/3 daquelas pessoas foi identificada em tese como traficante de drogas. Boa parte dessas pessoas tem como único testemunho ou como depoimento que levou a essa prisão a voz do policial que fez a abordagem. A maioria delas nem sequer passou por um julgamento, são presos provisórios, então são pessoas que estão no sistema carcerário, sabe-se lá por quanto tempo, sem direito de defesa, que estão ali acusadas com uma única voz, que é a do agente policial que está a serviço dessa lógica de Estado, que é de repressão e de hiperencarceramento. Se a gente está falando da 3ª maior população carcerária do mundo, não tem como disfarçar ou fingir que não se trata de uma política pensada para ser uma política de hiperencarceramento. Porque se um Estado como o Estado brasileiro produz tantas desigualdades, e se o racismo é um aspecto tão estrutural e estruturante, o que o Estado faz com as pessoas as quais ele despreza? Não dá política pública, não oferece oportunidade. Aí tem o braço armado do Estado, o braço repressivo, tanto pela ação sistemática das polícias, que não é voltada para outra coisa, senão a repressão, o extermínio, o genocídio e também o hiperencarceramento. E aí, se um dia as pessoas conseguem sair desse sistema que você muito bem nos apresentou, o que é feito dessas pessoas? Qual a oportunidade que é dada para essas pessoas? Então, acho que quando a gente discute uma possibilidade de legalização, não dá para não levar em conta esse aspecto. Primeiro, que existem milhares de pessoas que estão encarceradas, muitas delas não se sabe nem se deveriam ter sido enquadradas numa lei que já é uma lei absurda, porque não tiveram direito de defesa, e que, se a gente for avançar para uma legalização, e esse é o nosso objetivo, tem que pensar qual é a responsabilidade do Estado sobre os anos que essas pessoas ficaram ali dentro, a reparação sobre as suas famílias e a reparação econômica. Um evento como esse, não sei dizer quanto dinheiro move, imagino que muita grana, considerando a quantidade de pessoas que eu vi no corredor vindo para cá, assim, e a quantidade de pessoas inscritas, etc. Se o mercado da cannabis gera tanto dinheiro, esse dinheiro, num mundo em que a maconha e outras drogas são legalizadas, tem que servir para pensar que muita gente passou por um processo sangrento, repressivo, de encarceramento, e que essa grana tem que ser voltada para que elas tenham oportunidade, dignidade, emprego, para que as suas famílias possam ser inseridas numa outra lógica de sociedade e não mais a lógica da repressão e do braço armado do Estado. Há aspectos que nunca são objetos de reparação. Esses 9 anos que infelizmente você ficou longe da sua filha, da sua família, como é que se repara? Quem é que traz de volta? Mas há aspectos que dizem respeito à reestruturação de uma lógica da sociedade, que é nossa obrigação, a nossa responsabilidade pensar, ainda mais num país como o Brasil. Esse ano a gente fez um seminário na Câmara, foi um seminário de 4 dias. Foi bem interessante, porque contou com representantes de diversos países do mundo. A ideia era trazer experiências de modelo de regulamentação, porque o que a gente discute hoje na política sobre o tema da maconha não é se vai ser regulamentada no Brasil, é de que modo ela será regulamentada. E infelizmente, não trago boas notícias, não necessariamente ela vai ser regulamentada, esse mercado, por um aspecto de que há uma hipersensibilização da classe política com esse aspecto do racismo, sobretudo. Mas é porque, como vocês podem ver aqui, é um nicho mercadológico absolutamente lucrativo. E que se tem um setor que é tão absurdo da sociedade brasileira, da burguesia, da elite econômica, que não se deu conta disso, há um setor talvez mais arejado, que talvez tenha se dado conta disso e que faz
da sua forma para que seja legalizado. Como fazer isso nesse Congresso Nacional? Não sei responder. Porque o Congresso Nacional, bom, vocês sabem o que é o Congresso Nacional, é um horror. Assim, as pessoas que estão ali eleitas, na sua maioria, são representantes de setores econômicos, setores do atraso, são fundamentalistas, são também os latifundiários. Aí eu quero contar uma pequena história sobre o PL 399. O PL 399 é o que busca regulamentar a cannabis medicinal no Brasil. Ela avançou numa comissão especial por um voto, que foi o voto de Minerva do presidente da comissão. Porque quase empatou cannabis medicinal. Estou falando da maconha, que tem algumas substâncias extraídas para tratar uma série de doenças. E assim, pessoas foram ali, deram seus depoimentos, familiares, crianças, mas nada sensibiliza quem está ali para fazer o discurso de ódio, da violência. Pois bem, aprovamos por um voto, foi o voto de Minerva do hoje ministro ex-deputado Paulo Teixeira, que era o presidente da Comissão Especial 399. Só foi possível avançar com aquele projeto porque ali entrou todo um capítulo sobre o cânhamo industrial, porque daí foi um setor do agro minoritário do Congresso Nacional que viu, poxa, há aí um aspecto que ainda não tem uma ampla produção no Brasil, com o qual eu posso ser pioneiro, ganhar dinheiro. Para a luta que a gente estava fazendo ali naquele momento, foi útil essa unidade tática ali com esse setor do agro, porque nos deu o voto que era necessário. Mas veja, é sob essa perspectiva, muitas vezes, que na política institucional é possível fazer avanços, nem que seja sobre um aspecto da política de drogas no Brasil, que é a questão medicinal, terapêutica, enfim. Não sei qual é o termo mais adequado de ser utilizado. Mas teve também um aspecto nesse PL 399, que foi, inclusive, uma emenda que nós apresentamos e que foi rejeitada, que dizia o seguinte: existem muitas comunidades, associações que existem há um tempo no Brasil, que cavaram o chão com a unha, que fizeram de tudo. Muitas delas são organizadas e tocadas por mães, por familiares, que já foram enquadradas como traficantes internacionais, por exemplo, para que pudessem garantir o tratamento para os seus filhos e para suas filhas, porque descobriram de algum modo, cito, por exemplo, o caso da Cidinha, que eu acho que também deu uma palestra aqui no dia de ontem, que conseguiu, aos trancos e barrancos, uma decisão, uma autorização da justiça. Essas associações, elas não podem ser descartadas. Tá bom, a gente vai ter uma conquista, beleza, aí vai ser um grande mercado para a indústria farmacêutica no Brasil. Todos aqueles que possibilitaram que o Brasil tivesse conhecimento de que essa planta é ótima para dar qualidade de vida para milhares de pessoas, de uma hora para outra vão ser jogadas no lixo. Porque é disso que se trata, quando você arranca a possibilidade dessas associações também serem produtoras e distribuidoras daquilo que elas já são há um tempo. Não foi possível garantir essa emenda. Ainda tem chão, porque o projeto ele pode ser votado no plenário. Aí eu me pergunto, com aquele plenário, vocês imaginam, com aquele plenário a gente bota isso para votar? O que acontece? Eu chuto que vai ser rejeitado. E aí muitas vezes eu ouço lá no Congresso Nacional, mas às vezes na sociedade também, de que existe uma politização do judiciário, que é um absurdo que o Supremo Tribunal Federal debata temas que deveriam ser de exclusividade da Câmara. E eu trato desse julgamento que está acontecendo, que foi mencionado pela Juliana, da descriminalização do porte, da posse da maconha, né? Inicialmente era de drogas, mas foi funilando para o tema especificamente da maconha. Mas é ridículo achar que a justiça não é política no Brasil, que não tem uma politização da lógica do para que a Constituição está a serviço de todas as outras drogas. A lei de drogas, ela foi responsável por esse hiperencarceramento no Brasil. E qual é o perfil das pessoas que estão encarceradas no Brasil, gente? 70% quase da população negra são, em sua maioria, jovens, sua maioria não completou o ensino fundamental. E quando a gente fala de mulheres, 2/3 das mulheres que estão encarceradas hoje no Brasil é em função da lei de drogas. E há uma série de depoimentos, seja porque elas viram ali uma possibilidade de sobrevivência, ou muitas delas porque acabaram entrando nesse ramo em função dos seus companheiros, dos seus familiares. Esse costuma ser o perfil geral. Então, que bom que o STF esteja debatendo isso, mas que pena que seja o STF que esteja debatendo isso, e que pena que, do meu ponto de vista, seja por um aspecto, que é esse aspecto do lobby, porque algumas pessoas observaram que há nisso um nicho mercadológico. Bem,
Mas se estão debatendo isso, e se esse debate está acontecendo, vamos nós colocar o nosso quinhão, a nossa perspectiva. E aí esse tema da reparação é fundamental, porque como eu disse, que foi para mim um grande aprendizado desse seminário que a gente fez na Câmara e um pouco das discussões que a gente vem acompanhando, né? Vai ser regulamentado esse mercado no Brasil, cedo ou tarde, seja porque vai começar por essa, quem sabe, decisão afirmativa do Supremo, ou seja porque, enfim, os temas vão surgindo aqui no estado de São Paulo, a chamada cannabis medicinal foi autorizada, ainda que a regulamentação esteja no limbo, mas enfim, a coisa está correndo. Já que está chegando esse momento, a gente exige que haja reparação para aqueles que foram vítimas das guerras drogas, para aqueles que ficaram encarcerados, para as populações que são as principais vitimizadas pela lógica do encarceramento, do massacre armado contra mulheres, contra crianças, contra jovens negros. Se há um mercado, que o lucro desse mercado não seja mercantilizada, mas sim seja objeto de distribuição do Estado de uma riqueza que é gerada pelo nosso próprio povo. E por isso que esse debate é tão fundamental. Pensar o aspecto racial, pensar o aspecto das mulheres e pensar que se tem um povo que é vitimizado pela guerra às drogas, que esse mesmo povo seja beneficiário das políticas fruto do momento em que a maconha e todas as drogas forem legalizadas. Claro, acompanhado sempre sob uma lógica de saúde pública, né? Porque visando sempre a lógica de redução de danos, se existem impactos sobre a saúde da população, quando você está na lógica da criminalização, nunca que o Estado vai poder abordar sobre essa forma. Vai sempre abordar sobre a lógica do crime, da prisão para alguns e do prazer para outros, e não sobre uma lógica de que modo o Estado deve atuar, para que ninguém seja preso em função disso e para que os usuários, além de não serem criminalizados, também não corram riscos à sua saúde, à sua vida e todos os outros riscos. Eu acho que é isso. Obrigada.